A campainha da padaria de Osvaldo tocou e uma menina magra, visivelmente faminta, entrou. Ela se aproximou de Osvaldo e pediu um pedaço de pão. Confuso, ele pegou alguns pães e os colocou em um saco para a menina. O homem esperava que a garota, faminta, imediatamente começasse a comer os pães lá mesmo, mas para sua surpresa, ela apenas cheirou os pães e agradeceu antes de sair. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Osvaldo passou toda a sua infância e adolescência em um orfanato. Todas as crianças queriam ter pais, mas diferentemente das outras crianças, ele não ansiava por pais adotivos, sentia-se confortável com as pessoas que conhecia no orfanato. Ele se perguntava por que desejaria pais que não fossem seus verdadeiros. O menino já estava acostumado com o rosto das pessoas que via diariamente. As pessoas que ele mais gostava eram as babás, que eram muito legais e carinhosas, embora agora já fossem bem velhas. Os educadores eram inteligentes e rigorosos, todos tinham um respeito temeroso pelo diretor, que nunca levantava a voz ou repreendia os alunos, mas isso não o tornava menos assustador. Quando era necessário, ele colocava ordem na casa. Claro que, quando Osvaldo cresceu, ele também começou a sonhar com uma família grande e unida. Passou a ter certeza de que um dia teria sua própria família. Quando ainda era criança, Osvaldo foi mandado para a cozinha em um certo dia. A cozinheira, Yara, e vários assistentes estavam lá. Naquele dia, Osvaldo se ofereceu para ajudar, dizendo que poderia lavar a louça ou fazer outra coisa. Yara ficou muito surpresa, era muito estranho, outros se escondiam para evitar ajudar na cozinha, mas Osvaldo fazia o contrário. Ele gostava de cozinhar, de ver como os pratos eram preparados, de sentir o cheiro da comida enquanto era cozida ou frita. Ele queria aprender a cozinhar. Mas naquele dia, Osvaldo foi apenas lavar a louça. 2 dias depois, ele se encontrou novamente com Yara. Ela disse a ele: Osvaldo, hoje depois do jantar terei que ficar aqui um pouco mais, é o aniversário da minha filha e preciso fazer um bolo para ela. Eu já trouxe todos os ingredientes necessários. Naquele dia você queria nos ajudar a cozinhar, mas acabou não dando. Que tal você me ajudar hoje? Acho que não consigo fazer tudo sozinha. Osvaldo respondeu: Claro que vou te ajudar. Se você quiser eu posso fazer tudo sozinho. Naquele dia, Osvaldo fez um bolo pela primeira vez na vida. Claro, a maior parte foi feita por Yara, mas Osvaldo ajudou em tudo. Ele misturou os ingredientes, fez a massa e depois que o bolo foi feito, ele o decorou. Quando ficou pronto, Osvaldo ficou tão animado que teve vontade de preparar outro bolo naquele momento. Estava tão lindo que Yara cortou um pequeno pedaço dele para provar. Posso experimentar? Perguntou Osvaldo. Claro que pode, se estiver bom, você leva o resto para seus colegas, Yara disse. Mas e a sua filha, vai ficar sem bolo? Osvaldo perguntou, preocupado. Na verdade eu não tenho filha, disse Yara, sorrindo. Yara então revelou que tinha inventado a história para que Osvaldo a ajudasse. O garoto disse que não havia a menor chance de ele recusar e que ela poderia chamá-lo sempre que fosse necessário. Desde então, Osvaldo se tornou um visitante frequente na cozinha. Conforme foi ajudando Yara, o menino passou a dizer sempre que quando crescesse, abriria sua própria padaria e teria os pastéis mais saborosos da cidade e os melhores bolos. Yara apenas ria e perguntava a ele: Você vai me deixar experimentá-los? E ele respondia: Claro, você será minha cliente número 1. Em pouco tempo, Osvaldo já havia aprendido a cozinhar os mesmos pratos que Yara, mas não estava disposto a parar por aí. Começou a inventar suas próprias receitas e compartilhá-las com a cozinheira. Yara não parava de se surpreender. Às vezes, as combinações pareciam estranhas, mas o resultado era sempre delicioso. Até que um dia, Yara disse a ele: Você tem um verdadeiro talento. Eu te proíbo de desistir do seu sonho. Osvaldo prometeu a ela que estudaria assim que se despedisse do orfanato. E então, o tempo passou, e quando o momento finalmente chegou, ele decidiu se mudar para outra cidade, foi para a universidade e quase imediatamente se tornou o melhor aluno. Ele tinha certeza de que teria sucesso. Foi quando ele conheceu Rafaela, por puro acaso. Osvaldo estava voltando para casa depois dos estudos.
durante a manhã, visitou uma conhecida confeitaria para a qual havia sido convidado e ficou impressionado. O local estava equipado com os mais modernos eletrodomésticos e a cozinha estava impecável. Tudo era novo e lindo, a superfície brilhava pela limpeza. Osvaldo não só aprendeu muitas coisas, como também fez alguns bolos com sua própria receita e os entregou aos clientes da confeitaria. Eles foram agradavelmente surpreendidos e imediatamente ofereceram a Osvaldo o cargo de confeiteiro. Claro, ele não demorou muito para dar uma resposta positiva e o proprietário também prometeu pagá-lo bem. Ele saiu de lá com uma caixa de bolos e só então notou uma garota. As calçadas tinham uma fina camada de água depois da tempestade que havia caído na noite anterior. A garota estava com pressa, e para sua própria surpresa, não conseguiu manter o equilíbrio, ela escorregou e caiu. Osvaldo então disse: "Parece que você está com pressa, mas hoje é preciso ter cuidado." Ela apenas riu levemente para não deixá-la sem graça. "Eu sou uma desastrada", a jovem respondeu, sorrindo. Enquanto Osvaldo ficava pensando no que mais dizer, o jovem atravessou a rua. Ele foi até ela e lhe entregou a caixa, dizendo: "Um pequeno presente para você." Ela perguntou: "E o que tem aí?" O jovem respondeu: "Se você não abrir, não saberá." A jovem abriu a caixa com cuidado e exclamou: "O que? Pedaços de bolo?" Ela deu uma pequena mordida em um dos bolos e disse: "Que delícia! Onde você comprou?" "Eu também quero comprar para minha mãe experimentar, ela adora bolo." Osvaldo respondeu: "Eu mesmo fiz, mas infelizmente só sobrou esses pedaços. Se você tiver gostado mesmo, posso fazer mais para você e sua mãe." O jovem disse, sorrindo. Eles não puderam conversar mais naquele dia, mas ambos sentiram que gostariam de se encontrar novamente. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte no mesmo lugar. Osvaldo nem imaginava que poderia existir garotas como Rafaela, que eram incrivelmente lindas e ao mesmo tempo tinham um caráter complexo. Um mês depois, Osvaldo conheceu a mãe de Rafaela, uma mulher boa e adorável, mas que mal saía da cama porque estava gravemente doente. 6 meses depois, Rafaela e Osvaldo decidiram se casar. Rafaela insistiu que Osvaldo fosse morar com ela, mas ele teve que pensar sobre isso. Ele estava ciente de que logo seus estudos terminariam e que logo teria que fazer o exame final. Felizmente ele já tinha um emprego com carteira assinada na sua área, e não em qualquer lugar, mas em um lugar muito famoso. Depois que analisou o momento de sua vida, o jovem pensou: por que não aceitar a proposta de ir morar junto com ela? Afinal, em um mês eles se casariam de qualquer maneira. Depois que Osvaldo foi morar com Rafaela, o dono da confeitaria em que o jovem trabalhava marcou um encontro para conversar com ele. Ele disse: "Me escute, Osvaldo, eu sei que você sonha em abrir seu próprio negócio. Em 2 semanas, haverá um concurso para jovens confeiteiros. O vencedor receberá cerca de R$ 50.000. Você gostaria de participar? Você tem todas as chances de ganhar." Claro que Osvaldo aceitou imediatamente. Mas como ele iria explicar para sua namorada que eles teriam que adiar o casamento? Talvez ela entendesse que eles não teriam outra oportunidade como essa. Se tivessem dinheiro para abrir o próprio negócio, a qualidade de vida deles melhoraria consideravelmente. Ele disse a ela: "Você quer que a gente fique bem, não é? Que não nos falte nada e que nossos filhos tenham tudo, certo?" "Claro que sim." A jovem respondeu, com certeza. "Então escute isso. Me perguntaram se eu queria participar de um concurso. Se eu ganhar, posso abrir minha própria padaria, pastelaria, ou seja lá o que for com o prêmio de R$ 50.000 que vão me dar. Mas o concurso começa daqui a 2 semanas e vai durar pelo menos um mês. Teremos que adiar o casamento. Assim que eu voltar nos casaremos, eu prometo." Rafaela respondeu: "Assim que você voltar? Então você já decidiu tudo sem mim?" "Claro que não estou sendo ninguém para você." Osvaldo retrucou: "Não diga bobagens, eu te amo. Eu não preciso de um amor assim, preciso de alguém que me coloque em primeiro lugar ou que ao menos escute o que eu tenho a dizer sobre tudo." A jovem disse. Os dois começaram a discutir. "Rafaela, pare com esse drama. Eu não vou ouvir mais nada."
Vá para onde quiser e faça o que você quiser também. Osvaldo sabia que o temperamento de Rafaela não permitiria que ela pensasse na situação com calma. Ele decidiu que era melhor deixá-la se acalmar antes de tentar conversar novamente. Ele pegou suas coisas e saiu, enquanto Rafaela virava o rosto para o outro lado. A competição foi desafiadora, com muitos talentos concorrendo. No início, Osvaldo sentiu-se desconfortável, mas logo se concentrou em seu objetivo: vencer a competição. Ele sabia que precisava vencer para justificar o adiamento do casamento com Rafaela. E ele venceu. O jovem correu para a casa de Rafaela, ansioso para compartilhar a notícia e convidar ela e sua mãe para se mudarem com ele para outra cidade. No entanto, ao chegar, encontrou a casa em ruínas. Sem saber o que havia acontecido, perguntou a um vizinho, que lhe contou sobre um incêndio que havia ocorrido 2 semanas antes e que a mãe de Rafaela havia falecido. Rafaela, segundo o vizinho, havia deixado a cidade. Osvaldo ficou devastado. Tentou encontrar Rafaela, mas todos os seus esforços foram em vão. Mesmo seus amigos não sabiam onde ela estava. Um deles até aconselhou Osvaldo a parar de procurar, dizendo que Rafaela estava muito brava com ele. Mesmo assim, Osvaldo não desistiu. Voltou para sua cidade natal e começou a trabalhar em sua padaria, mesmo com a moral baixa. Ele tinha muitos planos e estava determinado a encontrar Rafaela assim que tivesse tempo. Ele queria ter certeza de que ela estava bem. Osvaldo alugou um local e começou a reformá-lo para sua padaria. Trabalhou na obra junto com os pedreiros, muitas vezes ficando até de madrugada. Mesmo com o coração pesado, ele estava determinado a seguir em frente. Osvaldo reencontrou Yara, a cozinheira do orfanato onde passou sua infância e adolescência. Ela estava aposentada e havia envelhecido, mas ainda era uma ótima pessoa. Osvaldo foi visitá-la para conversar. Em seguida, iria pedir permissão e nomear sua padaria em homenagem à idosa, que foi quem o ajudou a iniciar na culinária. Yara ficou emocionada e deu sua permissão. Um mês depois, a padaria foi inaugurada. Yara foi a primeira cliente. A padaria era aconchegante e oferecia uma variedade de doces, bolos, pastéis, e o mais importante, um pão caseiro diferente do que é vendido nos supermercados. A padaria de Osvaldo rapidamente ganhou popularidade, não apenas na cidade, mas também fora dela. 5 anos depois, Osvaldo já possuía 4 padarias na sua cidade e mais 7 em outras cidades próximas. Ele trabalhava alternadamente em cada uma delas para garantir que tudo estivesse indo bem. Um dia, ele decidiu visitar a primeira padaria que abriu, a que tinha um lugar especial em seu coração. Na véspera, seu padeiro, que também era um bom amigo, ligou para dizer que estava doente. Osvaldo se ofereceu para substituí-lo temporariamente. Ele gostava de ver os clientes entrando na padaria com um sorriso no rosto, apreciando o ambiente aconchegante e os produtos deliciosos. A campainha da padaria de Osvaldo tocou e uma menina magra, visivelmente faminta, entrou. Ela se aproximou de Osvaldo e pediu um pedaço de pão. Osvaldo, confuso, pegou alguns pães e os colocou em um saco para a menina. O homem esperava que a garota, faminta, imediatamente começasse a comer os pães lá mesmo, mas para sua surpresa, ela apenas cheirou os pães e agradeceu antes de sair. Curioso, Osvaldo seguiu a menina até um prédio abandonado. Ele a viu entrar em um apartamento no primeiro andar e decidiu segui-la. Ao entrar, ouviu a menina dizer para sua mãe: "Mãe, por favor, coma. Veja como esses pães cheiram bem." A mãe, com uma voz fraca, perguntou onde a menina havia conseguido os pães. A menina explicou que o dono da padaria os havia dado a ela. A mãe então revelou que estava doente. Osvaldo entrou no quarto abandonado, dizendo: "Olá." O homem deu um susto nas duas quando entrou. A menina pulou assustada e tentou cobrir a mãe com seu corpinho. Reconhecendo Osvaldo, a pequena achou que ele tinha mudado de ideia e que queria os pães de volta. O homem perguntou por que a mãe da menina não estava no hospital. A mãe disse que não conseguia ser internada em um hospital porque seus documentos haviam sido roubados. A menina, chamada Karine, explicou a situação. Osvaldo ficou comovido com a história e decidiu ajudar de alguma forma. Osvaldo soube que primeiro, ela não conseguiu um emprego e depois ficou doente. A mulher sentada à sua frente, com as mãos na barriga, levantou a cabeça e olhou para Osvaldo com os olhos arregalados. Algo estava acontecendo. Parecia que ambos já se conheciam.
Ele deu um passo à frente, incrédulo. No momento seguinte, estava ajoelhado diante dela, olhando-a nos olhos e sussurrando o nome Rafaela. Karine estava assustada e se agarrou à mãe, que estava prestes a chorar. Rafaela virou-se para ela e disse: "Não tenha medo, querida. Eu conheço esse homem, ele é uma boa pessoa." Osvaldo se acalmou um pouco e sentou-se ao lado dela. Eles conversariam sobre tudo mais tarde. Rafaela explicou que estava doente há um mês e que a dor estava piorando. Quando os médicos descobriram que ela não tinha documentos, se recusaram a examiná-la, dizendo que ela só poderia ser atendida no pronto-socorro, caso algo acontecesse. Osvaldo decidiu levá-la para uma clínica particular. Ele saiu correndo do apartamento, ligou para a clínica e depois para a padaria, avisando que não poderia voltar para lá. Quando voltou ao apartamento, Karine lhe entregou uma sacola com as coisas de Rafaela. Ela estava preocupada com quem cuidaria de Karine enquanto estivesse no hospital. Osvaldo sugeriu que Yara, a cozinheira do orfanato onde passou sua infância e adolescência, cuidasse dela temporariamente. Rafaela tentou sorrir e concordou. Osvaldo ajudou Rafaela a se levantar, mas ela caiu imediatamente. Ele a pegou nos braços e disse para Karine: "Feche a porta, nós te esperamos no carro." Osvaldo carregava Rafaela nos braços. Ela parecia a mesma, mas estava muito cansada. Ele finalmente a encontrou, mas a situação era tão ruim que ele não pôde deixar de se sentir triste. Ele sentou-se ao volante e dirigiu a toda velocidade para o hospital. Quando entraram no território de um hospital privado, Osvaldo não pensou em parar. Ao se aproximar do pronto-socorro, onde um médico e duas enfermeiras com uma maca o esperavam, ele parou o carro. O homem pulou para fora do carro e abriu a porta traseira. Osvaldo ajudou Rafaela a descer com cuidado. As enfermeiras a colocaram na maca enquanto Karine chorava no ombro de Osvaldo. Os dois ficaram sentados no pronto-socorro enquanto Rafaela era levada para a sala de cirurgia. O médico explicou algo sobre úlceras e outras doenças, mas Osvaldo não entendia nada. Ele estava preocupado com Karine, que estava cansada. Ele ligou para Yara e explicou a situação. Yara disse que iria buscar Karine. No início, Karine protestou, mas Yara convenceu de que era melhor ela descansar. Ela não poderia ver a mãe depois da operação de qualquer maneira. No dia seguinte, ela poderia voltar à clínica para ver a mãe. No final, Karine aceitou e elas foram embora. Osvaldo ficou sozinho na clínica. 3 horas depois, o médico saiu e sentou-se exausto ao lado de Osvaldo. Ele disse que havia feito o impossível. Ele nunca tinha visto um paciente em estado tão crítico que não havia sido tratado antes. Ele não sabia como ela ainda estava viva. O doutor contou que Rafaela estava muito fraca e que era muito cedo para dizer algo concreto. Eles teriam que esperar por 48 horas cruciais. Vendo o susto de Osvaldo, ele acrescentou que acreditava que ela iria se recuperar. Osvaldo pediu para ficar com Rafaela. O médico concordou e o levou até o quarto dela. Osvaldo vestiu um roupão, uma capa de sapato e um chapéu, e seguiu o médico até o quarto de Rafaela. O tempo passou. Felizmente, os médicos haviam conseguido estabilizar a situação da mulher, que já estava consciente. Rafaela e Osvaldo tiveram a oportunidade de conversar e se entender. A mulher revelou que descobriu que estava grávida pouco depois de ir embora da vida de Osvaldo. No entanto, ela entrou em depressão profunda depois da perda de sua mãe e da separação de Osvaldo. O dinheiro que Rafaela havia guardado acabou e ela ainda não tinha conseguido um emprego decente. Foi assim que a mulher foi despejada de sua casa alugada e teve que ir morar na rua junto com a sua filha. Como havia se passado muito tempo, Rafaela achou que Osvaldo estava casado com outra pessoa, e não fazia a mínima ideia de onde ele estava, por isso não foi pedir ajuda. Osvaldo ficou de coração partido ouvindo a história. No entanto, eles voltaram a ser um casal. Com o tempo, eles se casaram oficialmente. Foi revelado para a pequena Karine que Osvaldo era seu pai. A menina ficou confusa, assustada e demorou um pouco para processar tudo em sua cabeça. Porém, ela já gostava muito de Osvaldo, então se acostumou com aquilo. E então, finalmente eles se tornaram uma família feliz e alegre. Você acha que Osvaldo tomou a atitude errada escolhendo participar do concurso? Como você resolveria esta situação no lugar dele? Diga nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.